Bom dia, boa tarde, boa noite. É só uma pequena homenagem a você que é pai. A você que faz a nossa vida mais segura, mais divertida e mais séria. Felipe, você acha que ser pai é fácil? Não, por causa que a gente se dedica quanto para o trabalho quanto para os filhos. O tema da nossa homenagem é a graça de ser pai e sua missão. Salmo 111:10. Ó temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos ouvir um poema feito especialmente para vocês, pais. Pai, quando estou sozinho não me sinto abandonado. Os teus conselhos são a minha companhia. Se tenho medo, penso no teu carinho e cuidado como proteção. E quando estou triste, você me lembra do lugar que pertenço. Se eu me perder, você é meu porto seguro para onde voltarei. E se enfraquecer, tu é minha inspiração. Pai, eu vejo Deus em você. Vamos orar pelos papais? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, por mais um dia que a gente tem essa oportunidade de ter uma moradia. Muito obrigado também por ter um pai que me ajuda, tanto nas tarefas, em qualquer coisa. Quero te pedir também, Pai, que você possa dar força para todos os pais que necessitam de Ti, que eles possam conhecer você e que possam ter uma vida melhor, a cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Prepare seu coração, Pai, porque o Senhor é para todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai. Sabem por quê? Ele está sempre... Papai! Feliz Dia dos Pais! O papai é demais, não é? Não é? O papai não é incrível? Hein, Cecê? Papai, você é glória. Chama, papai. Pai, você é o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói. Eu te amo. Pai, você é meu herói. Pai, você é muito carinhoso com a gente. Feliz Dia dos Pais. Dia dos Pais. Nós te amamos, feliz Dia dos Pais. Pai, você é o meu amigão. Pai, você é o meu amigão. Oi, meu nome é Gabriele. E meu nome é Brian. Eu e a Gabi somos filhos do Jackson Júnior. E meu pai é meu herói, meu amigo, e eu amo muito ele. Eu aprendo várias coisas a cada dia com ele. E eu amo muito ele. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Papai, pai, você é o meu herói. Você é meu pai do coração. Você é meu exemplo. Obrigado por tudo. Papai é meu super-herói porque ele conserta tudo. Feliz Dia dos Pais, papai. Papai, o Senhor é muito forte. Papai, eu te amo. Segura o papel direito. Vai, Larissa. Feliz Dia dos Heróis. Feliz Dia dos Pais, papai. Você é nosso amor. Papai, o Senhor é muito especial para minha vida. Pai, você é muito legal. Pai,
Papai, você é meu rei. Feliz Dia dos Pais, eu amo você. Companheiro e sendo verdadeiro para mim, companheiro e sendo verdadeiro para mim. Pai, querido pai, eu tô aqui pra dizer Feliz Dia dos Pais. Que eu gosto muito do Senhor, te amo muito, eu admiro muito o Senhor, que você é um pai guerreiro, batalhador e o meu triatleta. Um beijo, pai. Feliz Dia dos Pais. Papai, você é especial, eu te amo. Vai. Papai, você é especial, nós te amamos. Oi, meu nome é Alexia. Meu nome é Alan. Meu nome é Laís. Meu nome é Ian. A gente tá aqui pra gravar um vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, falando o quão importante, o que ele representa pra nós. É um momento mais marcante de nós com o nosso pai, principalmente quando a gente vai pra praia, porque é onde a gente se diverte e fica sozinho de boa nada. O meu pai significa pra mim tudo. Ele é o nosso porto seguro, é a pessoa que nos apoia em tudo que a gente quer e é o nosso herói. E o que eu mais admiro no meu pai é a força de vontade que ele tem com as coisas, o compromisso que ele tem com tudo que ele faz. E nós amamos ele por conta de tudo isso, engloba tudo isso, que por conta dele ser tudo pra nós, ele ser especial, dos momentos marcantes, das boas qualidades dele, e a gente ama ele demais e a gente deseja um feliz Dia dos Pais para todos os pais e principalmente para o nosso pai. Feliz Dia dos Pais! A gente te ama! A gente te ama, papai! Agora vamos louvar. De tarde no portão, a cabeça branca ao vento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Nada traz de seu olhar, procurando junto conhecido. Abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. De tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde
seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, será deserto no portão. Fim de tarde, está deserto no portão. Agora preste muita atenção e abra seu coração. O irmão Ricardo Martins tem algo muito importante. Tudo bem, meus irmãos? A graça e a paz. É uma honra para mim estar participando desse momento, essa homenagem do Dia dos Pais. E logo nesse ano, que vai ser o meu primeiro Dia dos Pais, para mim foi um convite maravilhoso e também uma responsabilidade muito grande. Eu que vou ser pai agora, né, vou falar para muitos pais já experientes. Espero poder contribuir um pouco na vida de vocês. E essa mensagem de hoje, ela não é apenas para os pais. Porque ser pai vai muito além de ter filhos. Ser pai é ter o cuidado, ter o amor para com alguém, cuidar da vida de alguém. Aquele ditado que a gente já conhece, né? Tem pai que é mãe e tem mãe que é pai. E ser pai vai muito além dos laços biológicos. Ser pai vai muito além de apenas ter filhos, porque sabemos também que existem muitos homens que têm filhos e abandonam, têm filhos e não cuidam, e esse papel fica às vezes na mão apenas da mãe, mas também existem pais que cuidam dos seus filhos sem as suas mães. Então, ser pai, meus irmãos, não é apenas ter filhos. Nós sabemos que tem parentes que cuidam de sobrinhos, tem avós que cuidam dos netos, e também são pais na vida dessas pessoas, e a paternidade vai muito além do que um mero laço biológico. A paternidade é um sentimento, a paternidade é um sinal de amor, é um sinal de carinho. Nós, como o apóstolo Paulo falou, somos filhos de Deus por adoção. Então, se você também tem um desejo no coração de adotar, se você não pode ter filhos, você pode muito bem cuidar da vida de alguém e ser pai na vida de alguém. E Deus, meus irmãos, é pai. Nós vamos ver no nosso estudo de hoje que ser pai é ser um pouco também do que Deus é. Deus é pai. E isso tem uma responsabilidade muito grande. O fato de você ter uma característica de Deus, isso traz sobre a sua vida, traz uma responsabilidade muito grande. Você deve dar um exemplo e zelar por esse nome de ser pai, porque você vai estar demonstrando para o mundo uma característica que é de Deus, porque Deus é pai e nós somos os seus filhos através da graça, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No nosso estudo de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre dois aspectos. Nós vamos falar da paternidade pela liderança, e nós vamos falar da paternidade pelo serviço. E eu vou, neste momento, começar com Josué, que ele vai ser o nosso exemplo de liderança. E, na metade do estudo, nós vamos falar da questão do serviço, que não tem um exemplo melhor de serviço para nós tratarmos do que o próprio Jesus Cristo. E através desses dois personagens que nós vamos abordar o nosso estudo, pelo ponto da liderança e pelo ponto do serviço. Nós vamos começar falando de Josué. Josué, capítulo 24, para começar apenas o verso 1. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Meus irmãos, aqui Josué estava passando por uma situação após entrarem na terra prometida,
que muitas famílias tinham abandonado os ensinamentos de Deus, muitas famílias tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito, muitos pais esqueceram o seu papel, não transmitiram a mensagem que Moisés tinha orientado em Deuteronômio capítulo 6, de falar para seus filhos sobre os feitos de Deus, sobre como Deus tirou o seu povo do Egito e lhes deu uma terra que mana leite e mel. Nessa terra, eles moravam em casas que eles não tinham feito e eles comiam do alimento que eles não tinham plantado. Tudo isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas isso foi esquecido. E muitas daquelas famílias, né, esqueceram de Deus e passaram a adorar falsos deuses, passaram a se misturar com falsas religiões, esqueceram o Deus Todo-Poderoso que lhes tiraram do Egito e lhe deram essa condição. Tudo isso, meus irmãos, porque a palavra de Deus foi deixada de lado pelas famílias. As famílias abandonaram o Deus Todo-Poderoso e seus ensinamentos e passaram a se misturar com outros povos. Do versículo 14 ao versículo 15, nós vamos ver aqui o que Josué propôs e o que Josué falou diante dessa situação. Ele que era o líder, vamos dizer assim, o líder máximo daquele povo até então. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. E Josué, agora aqui no final do capítulo 15, ele fala a sua palavra tão conhecida. Josué diz ao povo a seguinte frase: após explicar tudo o que estava acontecendo e mostrar a situação, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Josué era um exemplo de liderança. E aqui você vê no versículo 1 que ele fala que ele reuniu todos os anciãos, Israel e os seus cabeças. Os cabeças, meus irmãos, aqui eram os pais de família, porque os pais eram tidos como os cabeças do lar. Assim como o apóstolo Paulo também falou, que o homem é o cabeça da mulher, aqui também os cabeças eram os pais. E ser o cabeça, meus irmãos, implica uma responsabilidade muito grande. Ser pai, meus irmãos, é ser o cabeça do lar, é ser o sacerdote da casa. E para isso tem uma responsabilidade muito grande. E Josué exerceu essa responsabilidade, sabendo da situação que o povo estava passando. Josué decidiu reunir o povo com um exemplo de liderança, um bom líder, sabendo do problema. Ele reuniu todos ali, explicou a situação e colocou o que era o desejo do seu coração e o que ele iria fazer. Josué, meus irmãos, é um exemplo de líder para as nossas vidas. Nós devemos, nos momentos de dificuldade, nos momentos que nossa família estiver precisando, nossos filhos, nossas esposas, quando um pai percebe a situação de dificuldade que a sua família passa, ele precisa tomar uma atitude. Assim como Josué tomou uma atitude, nós precisamos também, no papel de sermos pais, tomar essa atitude. Um bom líder deve sempre tomar as decisões que agradam a Deus e seguir sempre os seus ensinamentos. E isso foi o que Josué fez. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, esse é o primeiro exemplo que nós tiramos de Josué, a questão da liderança. O segundo exemplo é justamente o exemplo que ele diz: eu servirei ao Senhor. Ele ia servir de exemplo para os demais. Por ele ser o líder, a sua atitude de servir ao Senhor influenciaria outras pessoas, e foi isso que aconteceu. Após Josué dizer que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, muitos aderiram também e assinaram, vamos dizer assim, um tratado. E Josué redigiu tudo isso para que ficasse certo do que estavam dizendo, que iriam servir ao Senhor. A terceira observação que nós tiramos desse texto é que um líder, meu irmão, é muito importante. Ele assume a frente. Muitas famílias hoje, nós percebemos pais
que são ausentes, pais que não assumem a sua responsabilidade, que não assumem o seu compromisso de trazer a sua família para a igreja, que não assumem o compromisso de estar fazendo um culto doméstico, que não assumem o compromisso de estar orando, que quando a família passa por dificuldade, ele não tem a atitude de buscar a Deus em oração, ele acaba deixando essa família desamparada, porque ele, ao invés de tomar a atitude de líder, ele se omite e ele passa a deixar aquela família sem liderança, deixando muitas vezes esse papel de liderar nas mãos das mulheres, que fazem às vezes muito melhor do que os homens. Com certeza isso acontece bastante, mas esse não foi o propósito com que Deus instituiu a família. Deus instituiu a família para que o homem liderasse, e de suma importância é que a mulher o ajude nessa missão, mas não que ela assuma completamente essa missão por uma ausência, por um despreparo, por um descuido ou pela omissão dos pais. É importante, meus irmãos, que o homem assuma esse papel de liderança e tome a frente, tome as responsabilidades, assim como Josué fez. É importante também que nós, como homens, também venhamos a tomar essa atitude. A quarta observação que nós tiramos do texto aqui de Josué é que um líder, meus irmãos, ele ensina. Em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 20 ao verso 25. Vou ler para vocês aqui o que fala em Deuteronômio, capítulo 6, do 20 ao 25. Moisés escreve, no capítulo 6, uma série de ensinamentos e formas com que devemos ensinar nossos filhos, a forma com que a palavra de Deus deve governar e deve reinar sobre nossa casa. Devemos escrever a palavra de Deus e levar isso no nosso coração, ensinar a colocar no coração de nossos filhos essas palavras, para que o Senhor venha a moldá-los. E no versículo 20 diz assim, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Isso acontece bastante. Às vezes um filho chega para o pai e pergunta como Deus existe, como tudo começou. E às vezes, meus irmãos, os pais não têm capacidade de ensinar isso, porque ele não assumiu primeiramente um compromisso de aprender. E como ele não teve esse compromisso de aprender a palavra de Deus, ele não tem como ensinar. E aqui Moisés diz, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob o juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos ordenou. Meus irmãos, é importante que um líder ensine, e muitas vezes os pais não têm essa capacidade de ensinar, porque não se dedicam a aprender. E o nosso quinto ponto da liderança é justamente o aprendizado. Não tem como, meus irmãos, nossos filhos chegarem para nós, eu que vou ser pai agora, quando a minha filha chegar para mim com dúvidas sobre Deus, dúvidas sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, dúvidas importantes sobre a Bíblia, e eu falar que não sei. Não justifica, meus irmãos, porque a palavra de Deus ela é bem clara e ela nos dá uma série de ensinamentos acerca de Deus, a forma como devemos orientar nossos filhos, e é de primordial importância que nós venhamos a aprender primeiramente para poder ensinarmos. Se não nos dedicarmos a aprender, jamais iremos passar para os nossos filhos um ensino de qualidade. Meus irmãos, e Josué aprendeu. Josué aprendeu a liderar, servindo a Moisés e escutando a voz de Deus. Josué, capítulo 1, do verso 7.
Josué, capítulo 1, do verso 7 ao 9. Diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, primeiramente, antes de liderar, Josué aprendeu. Josué aprendeu com Moisés e Josué aprendeu escutando a voz de Deus. No verso 10, após todo esse ensinamento de Deus, todas as orientações que Josué escutou, aí ele diz: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. Meus irmãos, perceba que antes de Josué dar ordem, primeiro ele aprende. Antes de Josué dar orientações para o povo, primeiro ele aprende e escuta a voz do Senhor. E é de muita importância que nós venhamos a nos dedicar ao aprendizado, para que possamos passar um bom ensino de qualidade para os nossos filhos. Não podemos, como pais, de forma alguma, negligenciar o ensino. Devemos ter a palavra de Deus lida em nossos lares todos os dias, devemos nos dedicar à oração todos os dias, devemos participar das escolas bíblicas aqui da nossa igreja, que é tão bem preparada, que os professores se dedicam tanto e muitas vezes as pessoas negligenciam a escola bíblica, e quando seus filhos lhe buscarem atrás de um conhecimento, atrás de tirar uma dúvida, muitas vezes acaba que nós não sabemos por negligência, porque negligenciamos o aprendizado que faz parte da liderança, e assim não podemos ensinar, que também é um aspecto da liderança. O ensino não é privativo dos pastores, o ensino não é privativo dos professores, o ensino ele é para ser trabalhado por todos os membros da igreja. O pai dentro da casa é o sacerdote do lar, e é de suma importância também que ele queira aprender para que possa exercer com qualidade a sua liderança dentro do seu lar. Meus irmãos, esses foi os 5 aspectos da liderança que nós tratamos um pouco de Josué. Agora nós vamos tratar a questão do serviço, que também é de suma importância na vida do pai, na vida de uma mãe, na vida do cristão como um todo. Nós vamos falar agora de ser líder, ser cabeça, como Cristo foi. Em Efésios, capítulo 5, verso 23, diz: Ele, está falando do marido, é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Meus irmãos, como então o homem deve agir? Como o homem deve cuidar de sua esposa? Como o homem deve cuidar de seus filhos? Como o homem deve liderar sua casa? Fica bem claro, Paulo diz, liderar, como também Cristo, é o cabeça da igreja. E como Cristo foi o cabeça da igreja? De várias formas, mas nós vamos abordar aqui apenas algumas que eu separei para que nosso estudo não se estenda demais. Primeiro ponto, meus irmãos, a forma com que Cristo ele é o cabeça da igreja, está em Mateus capítulo 28, verso 20, quando Jesus diz: Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, uma das características e uma das formas com que Cristo governa a sua igreja é não abandonando. Muitas vezes, meus irmãos, pais abandonam suas famílias, pais abandonam esposas, pais abandonam a igreja. Muitas vezes temos pais negligentes que, por pequenos problemas, às vezes pequenas dificuldades, deixam de lado toda uma família para seguir um caminho sem rumo,
um caminho totalmente torto, um caminho totalmente desvirtuado. Ele abre mão da herança do Senhor, que é os seus filhos, e da bênção que Deus colocou em sua vida, que é a sua esposa, por causa de dificuldades, por causa de problemas, ele abandona. E não é assim que o cabeça dirige a casa, não é assim que o cabeça governa a sua família. Cristo diz: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Temos uma certeza, meus irmãos: Cristo jamais abandonará a igreja. Cristo jamais abandonará o seu povo. Cristo jamais vai soltar a mão daqueles que pelo qual um dia ele morreu na cruz do Calvário. Confie, acredite, Jesus jamais vai nos abandonar. E assim como Jesus não abandona, é importante você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é avó, nunca abandone sua família, nunca abandone seus filhos, nunca abandone seus netos. Cumpra o seu papel como Cristo fez, não abandonando. O segundo ponto, quando Jesus fala: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, uma das formas com que Cristo governa, com que Cristo é o cabeça da igreja, é perdoando. E é de uma importância imensa saber perdoar. Saber perdoar, meus irmãos, é uma das características que mais evidenciam o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa. Apesar de ser afrontado, apesar de ser apontado, muitas vezes, vamos dizer assim, injustamente, mas ele não se irrita, porque a sua confiança, a sua esperança está em Cristo, está em Deus, e nada terreno tira a sua paz, nada terreno tira o amor que tem no seu coração. O perdão lhe governa como um todo, e é assim que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja, primeiramente, não abandonando, e em segundo lugar, perdoando. Terceiro lugar de como Cristo governa a sua igreja, como Cristo é o cabeça da igreja, e a forma com que o marido deve ser o cabeça do lar e o cabeça da mulher, ele também é servo. No Evangelho de João, capítulo 13, no verso 5, o Senhor Jesus, sendo o Deus Todo-Poderoso, que estava sentado à direita de Deus Pai, ele lava os pés de seus servos. Ele lava os pés dos apóstolos, mostrando a sua humildade, mostrando que ser líder também é servir. Muitas vezes os pais querem ser, vamos dizer assim, os imperadores do lar, eles querem ser os líderes maiores, eles não querem de forma alguma baixar a cabeça, eles não querem de forma alguma servir, eles querem apenas ser servido. E não é assim, meus irmãos, que o homem deve ser o cabeça de sua esposa, e não é assim que ele deve ser o cabeça do lar. Se ele quer ser um cabeça como Cristo foi, ele deve servir a sua esposa, servir a seus filhos, dedicar a sua vida para cuidar de sua família, dedicar a sua vida para cuidar dos seus parentes, dos seus amigos, porque é dessa forma que Cristo governa a sua igreja. Primeiramente, como eu falei, não abandonando. Segundo aspecto, perdoando. Terceiro aspecto, sendo servo. É dessa forma com que Cristo governou a sua igreja. Já estamos quase aqui chegando no final do nosso estudo de hoje. E o quarto aspecto do serviço baseado em Cristo é: ele se sacrifica pela sua família. De que forma então o homem pode se sacrificar? De que forma então um avô, uma avó, uma mãe, que são muitas vezes os líderes da casa, os líderes do lar, pode, vamos dizer assim, servir como Cristo serviu, se sacrificando, trabalhando ao máximo, se dedicando para cuidar de seus filhos, o marido que se dedica para cuidar da esposa, que escuta a esposa, que faz de tudo para vê-la feliz, que faz de tudo para vê-la sorrir, que faz de tudo para vê-la satisfeita. É dessa forma, tirando muitas vezes o seu conforto, tirando muitas vezes o seu momento de lazer e dedicando esse tempo para cuidar da família. É aquele pequeno momento que você tinha para descansar e você abre mão para fazer a alegria de sua esposa, você abre mão para fazer a alegria de seu filho. É dessa forma, da forma com que Cristo se sacrificou pela sua igreja. É desta maneira que um pai, verdadeiramente um líder, ele deve se sacrificar por sua família. Por fim, meus irmãos, em 1 João capítulo 3, verso 1, diz
que Deus é Pai. Vamos ler esse versículo. 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 1. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Meus irmãos, Deus é Pai. E ser pai é ser também um pouco de Deus. E isto é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma missão da mais alta responsabilidade. O nosso modelo de ser pai pode impactar na imagem que nossos filhos, esposa e família têm de Deus. A forma com que você é pai, a forma com que você é o líder da sua casa, a forma com que você serve a sua família, a forma com que você trata os seus filhos, isso vai impactar diretamente na forma com que o seu filho, a sua esposa, a sua família e toda a comunidade tem de Deus. Porque você é um representante de Deus na terra e você tem uma missão que é, ao mesmo tempo, uma função de Deus. Você é pai, Deus é pai. Se Deus cuida de nós, devemos também, a partir do momento que somos pais, ou até mesmo quando cuidamos de alguém, assumimos esse papel de paternidade, devemos fazer da melhor forma possível. Fazer assim como Josué fez, liderando e dedicando a sua vida para cuidar e ajudar o povo, assim também como Jesus Cristo fez, se sacrificando, perdoando, amando e dedicando toda a sua vida para a sua igreja. Sermos pai não nos faz deixar de sermos filhos também. E como filhos, temos um pai amoroso e bondoso e podemos pedir a ele que sejamos pais melhores todos os dias. Meus irmãos, ser pai é uma tarefa bem difícil, bem complicada, mas também é muito prazerosa, porque você vai estar compartilhando de uma característica maravilhosa de Deus, que é a paternidade. E para isso, meus irmãos, também é necessário muita sabedoria. E se precisamos de sabedoria, Tiago, capítulo 1, verso 5, diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente, mas não peça duvidando, peça confiando que Deus vai lhe dar essa sabedoria. E é assim, meus irmãos, que eu encerro essa homenagem aos pais, falando da importância de ser pai na questão da liderança e na questão do serviço. É de muita importância, meu irmão, que você assuma, que eu também assuma, que todos nós venhamos a assumir essa questão de sermos pai, que não se limita, como eu falei no começo, apenas uma questão biológica. No meu caso, por exemplo, o meu avô e a minha avó foram muito mais pai e mãe na minha vida do que propriamente meu pai biológico e a minha mãe biológica. Ser pai não é uma questão de ter filhos, ser pai é uma questão de responsabilidade, amor para com o próximo. Ser pai, meus irmãos, é fazer aquilo que você queria que fizesse por você para a vida de alguém. Ser pai é ser um pouco de Deus na vida de alguém. Dedique a questão da paternidade exclusivamente para adorar a Deus. Faça isso da melhor forma possível. Leia, estude a Bíblia, veja os exemplos de liderança, veja os exemplos de serviço e coloque isso em prática na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, porque isso é uma demonstração do amor de Deus. Assuma esse papel com todo respeito, com toda sabedoria e peça ao Senhor que lhe direcione, trabalhe no seu coração e faça você, seja homem, seja mulher, exercer a paternidade de coração, genuinamente. Agradeço a oportunidade, que o Senhor venha abençoar todas as famílias que estão ouvindo e também as que não podem ouvir, e que nós venhamos a colocar em prática esses ensinamentos que tiramos da vida de Josué, um exemplo de liderança, e da vida de Jesus Cristo. Vamos orar, encerrando, para que Deus venha a nos abençoar, nos dar sabedoria para sermos pais e mãe cada vez melhor. Amém? Curve sua cabeça, fale com o Senhor, peça para que Deus venha trabalhar em sua família, no seu coração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, que nós venhamos, Senhor, assumir esse papel que é de tão grande importância, que é a paternidade.
Ser pai, como foi dito aqui, meus irmãos, vai além das fronteiras. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trabalhar em nossas famílias, que o Senhor nos dê sabedoria, nos faça sermos líderes melhores, nos faça ser servos melhores e que nós venhamos ser pai verdadeiramente, assim como tu, Senhor, é pai para nossas vidas. Que nós venhamos ter o amor que tu tem, que nós venhamos ter, Senhor, a misericórdia e a bondade que tu tem. Derrama a tua graça sobre nossas vidas e abençoa nossas famílias. Abençoa todos os pais e que nós venhamos todos te louvar juntos. Amém. Pai, Deus abençoe você.